O resultado parece não ser tão ruim. Você pode tentar aumentar a quantidade na próxima rodada. Uma bola de luz branca leitosa saiu da mão de Leylin, enquanto examinava as muitas esferas espirituais confinadas na mesa, antes que Leylin desse um sorriso de satisfação. Bem, eu trarei estes comigo então. Eu trarei seu remédio no período mais inicial de 10 dias até os últimos 15 dias. Leylin fez sua promessa. Eu naturalmente acreditaria em você, afinal estamos sob as limitações do olho da provação e assinamos uma promessa inquebrável. Embora a velha bruxa parecesse confiar em Leylin, Leylin ainda sentia desconfiança em seu coração. No entanto, esta não foi uma situação incomum. Depois que esse acordo for bem-sucedido, sua quantidade de desconfiança vai cair tremendamente e a conexão com os benefícios entre ambas as partes também estará mais próxima. Depois de deixar a pequena estalagem da velha bruxa, Leylin voltou apressadamente para sua vila. Fazia um tempo que sua força espiritual não aumentava muito, então agora ele não podia esperar para tentar preparar as lágrimas de Maria, mais uma vez aproveitando o prazer de experimentar um enorme impulso na força espiritual. Depois de ativar toda a formação de defesa, Leylin foi para o quarto no andar térreo da vila sozinho. Este lugar passou por remodelação e as coisas estavam agora em ordem. No nível mais baixo havia uma área para experimentar feitiços, que tinham runas de absorção para reforço nos 4 cantos. Quanto à sala secreta situada em uma esquina, ela já havia passado por uma reforma especial para se tornar um laboratório da Putineeren, e continha todos os vários aparelhos de alta qualidade. Obviamente, para que essas coisas pudessem ser obtidas, Leylin usará seu relacionamento com a velha bruxa, com os recursos que ele comprará e trocará por eles. Caso contrário, com seus atuais recursos financeiros, mesmo que ele preparasse poções todos os dias, levaria mais de 2 anos para comprar todos os aparatos. Afinal, ele não poderia usar todos os seus cristais mágicos para construir seu laboratório, pois ele precisaria de alguns para suas despesas diárias e outras necessidades. E do tempo anterior, com o saque do saque, o laboratório foi construído do zero. Aí Chip. Leylin deu um comando em seu coração. Começando a preparar as lágrimas de Maria. Obtenção de direitos administrativos do host para monitorar todo o processo e fazer lembretes informados. Começando a coordenar com as ondas de energia da força espiritual do hospedeiro, o AI. A voz de Chip Soul. Vamos começar! Leylin respirou fundo e pegou uma esfera de espírito confinante que tinha um espírito selado dentro de si. Num piscar de olhos, era o amanhecer do 2º dia. Leylin ofegou por ar e o suor escorria pelo seu rosto continuamente. No entanto, seu vigor estava transbordando de energia quando ele sorriu e fixou os olhos no líquido transparente que ele segurava na mão. O tubo de ensaio foi feito de cristal de azoto e foi extremamente forte. Ele ainda teve o efeito de estender o prazo de validade das propriedades medicinais. Por isso, eram sempre armazenados pelos magos e usados apenas para poções importantes. Olhando para a poção cristalina e transparente, um olhar de desânimo apareceu no rosto de Leylin. Pensando de volta, tinha sido 3 a 4 anos desde que ele tomou a fórmula de poção de seu mentor, Croft. Ele conseguiu preparar uma dose para a poção azul logo depois de ser dada a ele, mas não houve progresso em preparar as lágrimas de Maria. Ele só conseguiu simplificar alguns dos processos e preparar a poção de vingança do sangue. No entanto, isso só foi útil para os acólitos. Agora, ele segurou esta poção que era um produto final completamente baseado na fórmula antiga. Ele teve um tremendo efeito até mesmo em romper os gargalos da força espiritual dos antigos magos. Além disso, a taxa de sucesso não é tão ruim. Leylin olhou para a esfera do espírito confinado quebrado 3 no chão, e seu rosto revelou um olhar de satisfação. Na etapa final do processo de fermentação, ele acrescentou especialmente alguns passos que exigiam o uso do ayahuasca. Não foi apenas bem-sucedido na restauração da fórmula, mas também aumentou a taxa de sucesso na fabricação de cerveja. Surpreendentemente, a taxa de sucesso atingiu surpreendentes 30 a 40%. Em outras palavras, as 16 esferas espirituais que ele recebeu da velha bruxa poderiam ser usadas para configurar 5 ou 6 porções desse produto final.
Essa descoberta fez com que Leylin se sentisse extremamente feliz. Afinal, a origem dos ingredientes dessas poções era extremamente selvagem e não era fácil de obter. Por isso, ele queria aumentar a taxa de sucesso. Devido às restrições do olho da provação, ele teve que obedecer ao acordo e dar 40% dele para a velha bruxa. Embora essa porcentagem fosse bastante alta, Leylin considerou valer a pena. A velha bruxa também estava sob as restrições do olho da provação. Uma vez que ela foi pega, ela não poderia revelar nenhuma notícia de Leylin. Portanto, ele seria absolvido de todos os riscos. Aí, Chip, qual é o resultado da análise das propriedades medicinais desta poção? Leylin olhou para o tubo de ensaio nas mãos e perguntou de repente. Bip! Foi completado, as propriedades medicinais foram registradas e armazenadas no banco de dados. Ancient Potion Tears of Mary. Ingredientes originais, espíritos poderosos cheios de mágoas e desespero. Efeito, grande aumento para a força espiritual de um Magus oficial e uma chance de ajudar um Magus a romper um gargalo. Uai! A análise de Chip foi extremamente concreta. E as últimas palavras que proferiu levaram Leylin a pensamentos profundos. No Magus World, poções que poderiam aumentar diretamente a força espiritual eram extremamente exorbitantes. Assim como o ponto de troca no Four Seasons Garden, os preços de várias poções que poderiam aumentar a força espiritual estavam ainda acima dos preços das partículas de energia elementar cristalizada. Comparadas às poções de força espiritual, as poções que poderiam ajudar um mago a romper o gargalo eram ainda mais altas. Mesmo que a chance de lágrimas de Maria, que poderia ajudar o avanço foi extremamente pouco, faria a Magi ficar louco depois. Parece que esse efeito tem que ser escondido. Já que eu já tenho um contrato com o velho diabo, ela não seria capaz de revelar nenhuma novidade sobre poções para pessoas de fora, então eu posso descansar minha preocupação por enquanto. Leylin retirou um relógio de ouro decorado com diamantes. Ainda é cedo agora, e eu tenho um compromisso para o almoço com a tripulação apenas à tarde. Eu posso até tentar o efeito da poção agora. Leylin tomou a dose transparente de poção e foi para a área de teste de magia abaixo do laboratório da experiência e sentou-se em uma posição de pernas cruzadas. Ativar! Leylin cantou um encantamento. Logo depois, o tubo de ensaio de nitrogênio parece abrir como uma gravura de flor, revelando o líquido da poção dentro. Um cheiro bastante suave e doce que parecia ser capaz de induzir o sono e a hipnose começou a envolver a sala. Sob o efeito desta fragrância, Leylin entrou no estado meditativo em um instante. Enquanto fazia sua meditação, Leylin sentiu como se seu espírito tivesse se acalmado e flutuasse sobre as nuvens, envolvendo o sol. Esse sentimento extremamente harmonioso e sereno fluiu através de seus pensamentos. Que experiência agradável! Leylin abriu os olhos depois de um período de tempo desconhecido. A meditação era uma atividade fisicamente desgastante para os magos, e muitas vezes, optavam por entrar em sono profundo logo depois. Isso foi para compensar o consumo de vitalidade durante o processo. Esse efeito seria ainda mais aparente quando uma técnica de meditação fosse de grau superior. Comparado a antes, mesmo que a vitalidade de Leylin fosse 8,5, após a meditação do aluno de Kemoin todos os dias, ele se sentiria extremamente exausto e não poderia esperar para adormecer imediatamente. Hoje, depois de uma rodada de técnicas de meditação, ele se sentia extremamente à vontade em todas as partes do corpo. Sua força espiritual era extremamente robusta e sua condição em um estado difícil de entrar novamente. Este era um sentimento indescritível, como se rasgasse uma camada da natureza, tudo para seus sentidos era extremamente distinto. Também parecia alguém que sempre estivera na escuridão de repente vendo a luz. Esse sentimento é simplesmente incrível. Leylin sorriu. Nesse momento, ele percebeu que duas manchas quentes de umidade escorriam pelo seu rosto. Estas são lágrimas. Com o controle atual do meu corpo físico e a ajuda do AI Chip, eu realmente rasguei sem saber. Um olhar de admiração apareceu no rosto de Leylin. Os efeitos dessas antigas poções superaram minhas expectativas. Apenas neste momento ele considerou checar suas estatísticas.
Durante a meditação, o AI-chip mostrou um fluxo de dados, mas Leilin só pôde ver esses dados agora. Poção antiga Lágrimas de Maria assimilação em andamento. Devido a TH os efeitos da poção, a qualidade da meditação aumenta, a força espiritual aumentada em 0,5 devido aos efeitos da poção, a qualidade da meditação aumenta, a força espiritual aumentada em 1,0, poção antiga Lágrimas de Maria atingindo o limiar, força espiritual do anfitrião grandemente aumentando, técnica de meditação do aluno de Quemoe inconcluída, grande impulso na força espiritual do anfitrião, recalculando dados, depois disso. O AI-chip recarregou as estatísticas de Leilin Farlier, Rank 1 Varlook, linhagem, serpente gigante de Quemoe. Força, 7,1, agilidade, 6,7, vitalidade, 8,5, força espiritual, 36,8, poder mágico, 36, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Conversão da essência elementar, 35%. Status, saudável 7 pontos. Uma porção de lágrimas de Maria aumentou diretamente minha força espiritual em 7 pontos. Leilin não conseguiu esconder a excitação em seu rosto. Isso significa que, mesmo que meu corpo desenvolva uma resistência à poção no futuro, eu ainda posso aumentar rapidamente minha força espiritual para que ela atenda aos requisitos para passar para um nível 2 de Magus? Além disso, posso usar as partículas de energia da escuridão cristalizadas que colecionei de novo. As estatísticas de um Magus eram todas intercorrelacionadas. Anteriormente, a força espiritual de Leilin e concentração de linhagem era suficiente, mas a conversão da essência elementar estava faltando. Assim, ele poderia usar os cristais da escuridão para preencher a lacuna e alcançar uma conversão de 35% de essência elementar. No entanto, após esse tempo, a conversão da essência elementar de Leilin foi suficiente, mas sua força espiritual estava faltando. Assim, de acordo com o AI, as estimativas de Chip, antes que sua força espiritual alcançasse certo valor, usando as partículas de energia da escuridão cristalizadas não produziriam nenhum efeito. Assim, as 500 gramas de partículas de energia da escuridão cristalizadas que ele tirou da velha bruxa anteriormente, com a quantidade que ele trocou no Four Seasons Garden, foram mantidas de lado por ele.